Israel e Hamas prolongam trégua por mais um dia para permitir a libertação de mais reféns. Foram entregues mais 2 mulheres israelitas. Supremo Tribunal da Rússia declara movimento LGBT como uma organização extremista. Decisão pode implicar longas penas de prisão. Shane McGowan, vocalista dos The Pogues, morreu esta quinta-feira aos 65 anos. O músico irlandês esteve internado no hospital até a semana passada. Israel e o Hamas prolongaram o cessar-fogo na faixa de Gaza por mais um dia. Foi um acordo conseguido no último minuto para permitir a libertação de mais reféns. Esta quinta-feira, o Hamas libertou mais 2 mulheres israelitas e espera-se a entrega de mais reféns em breve. Em Tel Aviv, residentes do kibbutz de Kfar Aza concentraram-se junto ao Ministério Israelita da Defesa para pedir a libertação de todos os reféns. שנשארו מאחור בידי חמאס הם הילדים של אימא שלהם. אני לא מאחלת לאף אימא בעולם לקבל שיחת טלפון מהילדה הקטנה שלה שבה היא מתארת כמה היא מפחדת כי היא שומעת את המחבלים צועקים ויורים לה מחוץ לחדר. ועדיין שבויים, עדיין נמצאים בעזה. כשאנחנו כרגע לא יודעים מה עלה בגורלם. הם תאומים, אנחנו מקווים שהם ביחד, מקווים שהם בחיים, שהם שורדים כדי לחזור אלינו. Os familiares dos reféns prepararam alguns dos pratos preferidos dos homens, mulheres e crianças que continuam retidos pelo Hamas na faixa de Gaza desde o sangrento dia 7 de outubro. O Hamas reivindicou um atentado em Jerusalém em que 3 pessoas foram mortas e pelo menos 6 ficaram feridas depois de 2 homens terem aberto fogo numa paragem de autocarro esta quinta-feira de manhã. A polícia israelita confirmou que os atacantes, 2 irmãos, foram mortos a tiro. O Hamas diz que este ataque foi a resposta ao que chama crimes sem precedentes na faixa de Gaza e à morte de uma criança e um adolescente no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia. Os 2 rapazes de 8 e 15 anos foram enterrar esta quinta-feira, foram mortos a tiro, segundo o exército israelita, como resposta ao arremesso de explosivos. Depois da reunião com o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reafirmou a intenção de eliminar o Hamas. Blinken esteve esta quinta-feira em Ramallah, na Cisjordânia, para um encontro com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas. Chegou numa coluna blindada à sede da autoridade palestiniana pouco depois do encontro com Netanyahu em Jerusalém. A partir de agora, qualquer movimento LGBT na Rússia é considerado uma organização extremista. A medida faz parte de uma decisão inédita do Supremo Tribunal do país, que em última análise pode implicar longas penas de prisão para quem for associado ao movimento. Признать международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретить их деятельность на территории Российской Федерации. Решение суда о запрете деятельности международного общественного движения ЛГБТ и его структурных подразделений подлежит немедленному исполнению. A comunidade LGBT reagiu à decisão do Supremo Tribunal com críticas e medo. Но меня пугает то, какой большой пласт интересных идей, интересных людей и интересного творчества мы потеряем. Ну и, конечно же, я боюсь непосредственно за безопасность этих людей, потому что если они продолжают делать то, что они делают, то они могут оказаться под угрозой, и мне не хотелось бы, чтобы... Просто для того, чтобы, во-первых, отвлечь внимание от войны, от тех неуспехов в войне, которые есть, а во-вторых, чтобы откреститься от Запада коллективного, который насаждает всю эту ЛГБТ-идеологию, рушит традиционные ценности и так далее. Moscovo tem negado as acusações de discriminação, afirmando que restringir a demonstração pública de relações ou preferências sexuais não tradicionais não é uma forma de censura. The United Nations Climate Change Conference, COP28, has opened with a resounding call to accelerate collective climate action. It also takes place in what is known to have been the hottest ever year recorded. And this year's event also marks the conclusion of the global stocktake, the first assessment of global progress in implementing the 2015 Paris Agreement. We caught up with the Secretary General of the Dubai Supreme Council of Energy.
I think it is very important that to realize that it's only through consolidated approach and through a good partnership and through green solutions and green fund and green policies we can go forward and bring a change. And this change has to come immediately. COP28 President-designate Sultan Al Jaber last night addressed accusations that he would use the summit to strike oil and gas deals. He said these allegations are false, not true, incorrect and not accurate. Now, over 165 heads of state and 70,000 delegates will descend on the COP28 site over the next 2 weeks to discuss climate change, global warming and try to implement sustainable policies moving forwards. A justiça alemã condenou o governo de Olaf Scholz por tomar medidas insuficientes para proteger o clima. O Tribunal Administrativo de Berlim-Brandeburgo ordenou ao governo que tomasse medidas urgentes para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa nos setores dos transportes e da construção, que geram respectivamente 20% e 30% do CO2 emitido no país. Die Bundesregierung muss jetzt sofort Programme ausarbeiten und vorlegen und beschließen, die dann bindend sind, und zwar insbesondere im Bereich Verkehr und im Bereich Gebäude. A legislação alemã de proteção climática estipula emissões máximas de CO2 para cada setor. As associações pedem medidas concretas, como um limite de velocidade nas autoestradas. O governo alemão pode recorrer da decisão, mas este é um fardo pesado para o chanceler levar na bagagem para o Dubai, onde vai participar na COP28. Para proteger a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa na União Europeia, vão entrar em vigor dentro de 2 anos novas regras para travar um fenómeno conhecido por litígio estratégico contra a participação pública. Trata-se de ações judiciais, sobretudo por difamação, interpostas por entidades ou pessoas poderosas para tentarem intimidar os seus críticos, sobrecarregando-os com custos em tribunal. As duas instituições co-legisladoras chegaram a acordo quinta-feira sobre a proposta de diretiva. Democracy cannot work without a free and independent media. This is why the Commission welcomes the political agreement reached by the European Parliament and the Council early this morning at 2:30 a.m. on the new EU rules to protect those targeted with strategic lawsuits against public participation, or as we call them, SLAPs. Os processos em tribunal são muitas vezes abertos para tentar calar denúncias sobre corrupção e outros crimes contra o interesse público. No ano passado foram identificados pelo menos 160 casos deste tipo na União Europeia. Cross-border cases are covered by this new law, and we offer a high level of protection for journalists. They can claim also damages, for example, and there is an accelerated procedure in cases of manifestly unfounded cases. So the court proceeding can stop very quickly. This will save a lot of money, a lot of resources, and will help journalists in defending against SLAPP cases. A diretiva tem também caráter dissuasivo, já que os agentes poderosos que caem Para não perder competitividade a nível mundial, a indústria automóvel europeia pede aos decisores políticos uma estratégia industrial abrangente e menos regulamentação. No seu manifesto e roteiro, apresentado em Bruxelas, a Associação de Construtores Europeus de Automóveis detalha como é que o setor pretende manter-se na rota do Pacto Ecológico Europeu. Tanto na cadeia de abastecimento de matérias-primas como nas fases de produção, a palavra-chave deve ser sustentabilidade. Mas o Pacto Ecológico Europeu continua a ser um farol que não tem muitas medidas práticas sobre o que fazer no futuro. I think we have a big idea. This is the Green Deal, and now we have to operationalize this thing, and we have to define targets are defined, and we have to also decide on who does what into this thing, who takes the responsibility based on which rules. Esta indústria diz estar consciente de que é preciso descarbonizar, isto é, contribuir com menos emissões poluentes derivadas dos combustíveis fósseis.
Mas a associação critica o lento ritmo de instalação na União Europeia de pontos de carregamento para veículos elétricos, que é 10 vezes superior na China. That thing cannot go completely on our shoulder. We can't do that alone as an automotive industry because it's like, like 100 and more than 100 years ago, if they would have asked us to control all the distribution of oil and gas. We didn't, right? So our job is to manufacture product, to develop technology, but we need to cooperation with others to do that. Sobre o esforço de regulamentação no bloco europeu, a associação alerta para um excesso que poderá travar a competitividade a nível global. Até 2030 estão na calha para entrar em vigor quase uma dezena de regulamentos por ano. No que se refere a vendas, a estimativa da ACEA para 2024 é de um abrandamento nos veículos novos, com exceção dos elétricos, que deverão continuar com grande procura. Shane McGowan, o vocalista da banda irlandesa The Pogues, morreu esta quinta-feira aos 65 anos. McGowan sofreu vários problemas de saúde nos últimos anos e esteve hospitalizado em Dublin até a semana passada por causa de uma infecção. Por todo o mundo multiplicam-se as mensagens de condolências. O presidente irlandês prestou homenagem ao cantor que descreveu como um dos maiores letristas da música. McGowan nasceu no dia de Natal de 1957 em Kent, no sudeste de Inglaterra, mas a sua música fica marcada pelas raízes irlandesas. When all our dreams come true.